Olá, boa tarde. Nós seguimos hoje, então, para mais uma live do Declare Seu Amor. Nós estamos na última semana, e a última semana também para a entrega da declaração de ajuste do imposto de renda. É a nossa chance, então, de destinar até 3% do nosso imposto de renda devido para o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, e esses valores vão ser gastos em projetos que cuidam da formação, do desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Então, declare seu amor, e para maiores informações é só acessar o site declareseuamor.org.br. Então, no momento em que nós atravessamos essa pandemia, e atravessamos tantas incertezas, o projeto Declare, né, no Tribunal de Justiça, através do Tribunal de Justiça, temas que trouxessem para nós alguns esclarecimentos, né, um mínimo de clareza sobre o que está acontecendo, que nos trouxesse a importância do olhar para o coletivo nesse momento, lembrar que nós somos um todo, e também, o mais importante, trazer alguns instrumentos para que essa nova vida que vai se seguir depois dessa pandemia. E hoje, o tema de extrema importância é falar sobre comunicação. Então, como é que está indo a nossa comunicação? Vocês sabem como é e como é que se desenvolve um diálogo transformador? Então, como é que o diálogo ele ser transformador? O convite hoje é que participem conosco de um diálogo transformador. E quero apresentar agora para vocês quem são os nossos convidados que vão dialogar conosco. Temos a Karen Cansó. Aprendendo a falar o nome, viu? O diálogo começa por aí. Depois você me corrige, Karen. A Karen, desde o ano de 2000, ela se dedica à comunicação com e para além da língua portuguesa, tendo percorrido bacharelado em linguística, uma especialização em língua portuguesa e formações em mediação reflexivo-transformativa e em práticas restaurativas. Nesse percurso, desenvolveu o curso Diálogos Transformadores, no qual se compartilham saberes comunicativos com o intuito de se colaborar com uma sociedade mais dialógica e benéfica para todos nós. Em Rondônia, desde 2018, tem atuado por meio desse curso em mediações e conversas estruturadas em diversas instituições. Aqui no Poder Judiciário, atuou nos fóruns das comarcas de Alvorada do Oeste, Médici, Machadinho do Oeste e Ji-Paraná, tendo atuado aqui em Ji-Paraná também no Centro de Atendimento Socioeducativo, CASE, e na Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo em Porto Velho, além de instituições de acolhimento tanto aqui em Ji-Paraná quanto em Porto Velho. Boa tarde, Karen, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia de hoje. Agradeço muito o convite, ter esse encontro, dividir esse tempo com quem está nos assistindo e com pessoas tão queridas como vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Karen. E nós temos dois, normalmente nós chamaríamos de casa, prata da casa, mas já é quase ouro da casa, e agora nós somos diamante, então os diamantes da casa. A Glaudênia Rabelo, ela é funcionária, né, servidora do Poder Judiciário de Rondônia, formada em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduada em Gestão Pública, com ênfase em Direito e Gestão Judiciária, servidora, né, como eu já disse, do Tribunal de Justiça de Rondônia, atuante na conciliação desde 2010, formanda do curso de mediação judicial oferecido pela Escola da Magistratura de Rondônia e idealizadora do projeto Roda de Conversa Fala que Dói Menos. Boa tarde, Gal. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde a todos que participam conosco nessa conversa, né? A Karen, Moacir. É uma alegria participar desse momento, desses encontros, né? Dessas lives que o TJ está realizando
trazendo assuntos tão importantes, né? Boa tarde a todos que nos acompanham e é uma alegria. Vamos compartilhar essas conversas e somar experiências. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada pelo convite aceito. E inaugurando nas suas lives, quem diria, o grande Moacir da Cruz Santos, em Moa, formado também em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA aqui de Paraná. Também tem pós-graduado em Gestão Pública, com ênfase em Direito e Gestão Judiciária. Servidor do Tribunal de Justiça, hoje oficial de Justiça na comarca de Machadinho do Oeste, mas já entrou há muitos anos no tribunal como comissário, com a extinta função, né, de comissário de menores, como técnico judiciário, assessor de juiz, assessor desembargador, assessor de juiz, diretor de cartório, e que encontrou nessa questão da gestão de pessoas um grande caminho a seguir, tanto que foi eleito, né, por maioria de votos, como membro do Comitê Estadual de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça, que recentemente deu início às atividades. Boa tarde, Moa, prazer muito grande ter você aqui comigo na live. Boa tarde, doutora Ana Valéria, boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é um privilégio estar em meio a essas três mulheres especiais. Doutora Ana Valéria tem uma história, né? 18 anos de Tribunal de Justiça, dos 20 que eu já fiz. Laudênia, minha esposa, companheira e colega de trabalho. E Karen, conhecemos há uns 4 anos e depois que conhecemos Karen, muita coisa adicionou à nossa vida. Muito obrigado pelo convite. Muita luz, né, Moacir? A Karen nos trouxe e vai transmitir essa mesma luz hoje para nós, para todos nós. E aí, Karen, qual que é a importância, e aí já entrando no nosso tema, nessa entrada da live, qual a importância de uma comunicação não violenta nas nossas relações e por que, ao se apresentar uma forma de comunicação mais eficaz, nós a chamamos de não violenta. Então, quer dizer que a nossa comunicação comum ao usual, ela é uma comunicação violenta? Com você. Ok, obrigada. Ana, essas perguntas são muito relevantes, muito importantes. Eu vou começar de trás para frente. A nossa comunicação comum é violenta, sim. Né? A gente frequentemente acha, eu não sou violenta, eu não brigo com as pessoas gritando, eu não bato nas pessoas, eu não soco, né? Mas existe uma violência que a gente não percebe claramente. É uma violência que é construída por formas de falar, por expressões faciais, a gente sabe bem quando uma expressão magoa a gente, tons de voz, ironias, sarcasmos, né? Piadas que diminuem o valor do outro, apelidos que rotulam uma pessoa, em geral com alguma característica que ela não gostaria de receber, formas de tratamento que menosprezam o outro. Então, essas posturas que todos nós temos em algum momento da nossa vida, eles agridem emocionalmente, psiquicamente, ou a nós mesmos, ou ao outro, né? E quando essa comunicação, e que pode ser verbal ou não verbal, quando ela causa mágoa, quando ela causa dor, a gente pode dizer que é uma comunicação violenta. E essas posturas, elas são tão disseminadas na nossa sociedade. A gente encontra com essas posturas todos os dias. Então, todos os dias a gente tem experiências violentas. Então, nos memes, nos posts, nos vídeos, nas novelas, nos filmes, nas séries, nos nossos relacionamentos diários, né? E aí, às vezes, a gente pode pensar, nossa, mas é tão comum, qual é o problema de ser violento, né? A gente pensa, é assim mesmo. Mas será que a gente gosta do mundo como ele está sendo? Então, exercer uma comunicação que causa dor, que causa mágoa, que causa raiva, ela gera um afastamento das pessoas. Gera uma sensação de desamor. E isso faz com que a gente deixe de construir uma sociedade melhor.
A gente deixa de construir uma sociedade em que as necessidades de todos os seres humanos e de todos os seres que compartilham esse planeta sejam levadas em consideração. Porque a gente fica usando o tempo, em vez de construtivamente, a gente usa o tempo para lutar uns contra os outros. Em vez de a gente reconhecer a nossa unicidade humana, que todos os seres humanos têm fome e sede de alimento físico, de justiça, de conhecimento, de desenvolvimento, de prazer, de amor. E quando a gente se coloca de forma violenta, isso dificulta o atendimento dessas necessidades, porque a gente sai ferido, a gente sai com menos energia para o que realmente importa, e a gente precisa investir um tempão para nos curar. E enquanto essa cura não acontece, a gente vai alimentando vingança, novas violências, e que isso leva, na maioria do nosso país, vamos pensar só nele por enquanto, à extinção da vida. Então, existem estudos feitos, por exemplo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que mostram que mais de 50% dos homicídios no país, depende do estado, é bem mais que isso, decorrem de atitudes classificadas como impulsivas ou fúteis. E o que é razão fútil ou por impulso? Discussão, desavença, briga, ciúme, conflito entre vizinhos, violência doméstica e trânsito. Então, essa comunicação violenta, ela alimenta o fogo da violência física também. Além da violência emocional, psíquica, em todos os nossos níveis, a gente tem uma violência física, né? E a comunicação não violenta, ela é chamada assim por algumas pessoas, né? Ela é mais eficaz. E por que ela é mais eficaz? Porque ela nos ajuda a entrar em contato com o que está acontecendo dentro de nós e dentro do outro, com o que cada um de nós sente e com o que cada um de nós precisa. E é a partir desse conhecimento de nós e do outro que a gente consegue pensar em estratégias mais eficientes para nos mover na direção de atender as necessidades de todos. Estratégias para nos manter vivos em uma vida melhor, né? Então, como essa forma de comunicação não é muito disseminada na nossa sociedade, né? A gente está começando a conhecer isso agora, mas ela é muito pouco comum, na verdade, na maioria das pessoas. A gente precisa, cada um de nós, pesquisar isso. Tem muita informação na internet. A gente precisa estudar isso. Existem muitos livros e pessoas dando cursos. E a gente precisa praticar essas habilidades, né? E aí, eu acho que eu vou dar um primeiro passo. O primeiro passo para a gente modificar essa forma de se comunicar com os outros é reconhecer a nossa própria violência. Porque todos somos violentos, porque somos humanos. E a primeira de todas as violências é a gente tentar impor aos outros o que nós queremos. Então, é a gente usar qualquer estratégia que tente convencer, controlar ou forçar os outros a aceitarem o nosso ponto de vista. Só que, olha só que interessante, a gente faz isso com a melhor das intenções. A gente não está sendo necessariamente mal naquele momento, porque aquela forma de ver nos parece de verdade, do fundo do nosso coração, a melhor de todas. Porque é fruto da nossa vivência de mundo, é fruto das nossas experiências, é fruto de tudo que a gente pensou, que brotou das nossas dores, das nossas alegrias. Então, para nós, é óbvio que aquele caminho é o que é o melhor. Mas, como eu falo para os meus alunos, o Moacir me lembrou isso nessa semana, o óbvio não existe. Não existe porque o outro ele está em um outro corpo diferente do nosso. Ele tem outro estado de consciência. Ele também tem a vivência de mundo dele. Ele também carrega dores e alegrias na história da vida dele. E ele também chegou a conclusões sobre o que é melhor para a vida e para o mundo. Então, o que é óbvio para um
não é óbvio para o outro, por mais que a gente pense. Sabe? A gente adora falar assim, gente, é óbvio isso. De verdade. Não é óbvio nem para mim, o que para mim não é para o outro e vice-versa. Daí você fala, nossa, mas então não dá para se comunicar, faz o quê? Isso é o dialogar, é você misturar lógicas, é você compartilhar saberes, formas de pensar, formas de sentir o mundo, de um lugar que não sou eu, de um lugar que não é você, é um lugar entre nós. Então, nesse lugar entre nós podem emergir novos saberes, novos pensamentos, novos sentimentos. Mas eles emergem quando a gente está num lugar em que nós podemos nos colocar, acolher e ser acolhidos com respeito. Então, a gente fala, ai, nossa, que lindo a Karen falar isso. Nossa, faço como? Né? Então, na prática, o que me ajuda a entrar nesse tipo de diálogo é eu começar a partir de um esforço consciente de transformar certas formas de pensar. Porque começa com formas de pensar, formas de pensamento. Então, um exemplo é, eu me lembro de alguma coisa que é a verdade para mim. É a verdade, a salvação da humanidade. E aí, eu tenho que fazer um esforço muito grande de pensar, isso é tão precioso para mim, mas é uma possibilidade para o outro. Então, a partir desse momento, eu vou usar uma expressão que eu aprendi com meu sobrinho, que meu sobrinho Nicolas, que ele joga videogame e ele fala que existem jogos que têm um modo criativo. Então, o modo criativo do diálogo é você ficar curioso ou curiosa sobre a outra pessoa. O que o outro tem a me dizer sobre esse assunto que para mim é tão precioso? Eu acho que eu vou salvar a humanidade com essa ideia. Mas como o outro pensa sobre isso, né? E aí, quais são as outras ideias que aquela pessoa tem sobre o assunto? E aí eu permito que a minha verdade seja tocada pela verdade do outro. É isso que eu tenho para dizer agora. Cara, a gente já tem algumas manifestações aqui pelo YouTube, e a maioria parabenizando pela escolha do tema, agradecendo a Janete, né, que trabalha conosco aqui na Segunda Para, agradecendo também o trabalho que foi desenvolvido, né, o trabalho que foi feito aqui conosco. Então, a maioria está agradecendo e parabenizando, e queremos lembrar, né, de novo, já foi anotado também no chat, que qualquer dúvida é só mandar pelo próprio chat que nós estamos pegando aqui. Então, de vez em quando eu dou uma desviada de olhar, que eu estou dando uma conferida aqui nos nossos canais. E, assim, com base nessa apresentação, né, que a Karen fez do que é um diálogo transformador, dentro do que é uma conversa, então, esse início, né, que ela disse, vou dar um início de um começo, né, para essa nossa caminhada, tanto agora na pandemia quanto pós. E aí é nesse início que nós percebemos que existem várias técnicas, né, vários instrumentos que nós utilizamos para um diálogo que nós não conhecemos. Tem muita coisa que a gente já faz e tem muita coisa que para nós é novidade. Às vezes, montar uma estratégia, né, para desenvolver uma conversa e conseguir algo que se pretende nessa união é que é o importante. Então, eu quero dar o meu depoimento aqui com relação a um trabalho que foi desenvolvido, num projeto que foi feito a partir desse curso, né, de hábitos transformadores, o projeto Comunicação Eficaz, Prestação Jurisdicional Excelente, que rendeu ao nosso Tribunal de Justiça esse ano o prêmio de uma menção honrosa do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, no prêmio Conciliar é Legal, na 10ª edição. Então, parabéns, né, para todos nós que participamos, né, desse projeto, e meus parabéns também agora, novamente, público, Karen, pelo trabalho que foi desenvolvido na vara. E agora, eu gostaria que todos percebessem como foi feito esse trabalho, e lembrando que foi um trabalho desenvolvido no Poder Judiciário, mas é um trabalho que pode muito bem funcionar tanto no Poder Legislativo, no Poder
executivo. E por que eu estou falando dos setores públicos? Porque no setor privado, esse caminhar com relação à comunicação não violenta, uma comunicação eficaz, ela é muito mais cobrada, e a gente percebe que é muito mais ativa. Então, é muito comum nós falarmos de gestores que têm reunião semanal com as pessoas que trabalham junto, né, os líderes. Então, semanalmente tem essa necessidade de conversa. Aí a gente imagina aqui na nossa cabeça, né, no nosso pré-julgamento, né, julgamento de servidor público, para que tanta reunião e o que se rende com essas reuniões. E aí a gente começa a pensar, nossa, deve ser um saco reunir toda semana para falar o quê? Porque a maioria, nós até temos essa crença, que é limitante, de que as reuniões, elas não resolvem nada, que apenas fica uma converseira e que nada sai de prática. E isso a gente pode perceber concretamente que pode acontecer quando você não conhece as técnicas de como de fato ter um diálogo dentro da sua equipe de trabalho. Porque quando você aplica essas técnicas, então as reuniões elas são curtas, as reuniões elas têm objetivos, têm foco e o melhor, né, encontra-se uma solução. Então essa foi a proposta, né, que a Karen nos trouxe, de nos ajudar a montar o nosso próprio instrumento. Isso é uma coisa muito individual e vocês vão já entender o porquê, que acaba assim, né, existe a técnica, mas existe a fórmula de cada um. E aí, um trabalho que aparentemente seria simples, mas, como, né, foi dito, nada que é óbvio é de fato óbvio para todo mundo, então, muita coisa que foi feita, que foi dito, realmente serviu de uma mudança total, como bem lembrou agora a Janete aí nos comentários, que fez uma mudança até na vida pessoal de muitos dos servidores. Então, assim, nós sabemos que o bem-estar físico, mental e social está diretamente afetado ao modo como as pessoas se comunicam. Então, a gente às vezes acha que não, mas tem sim uma importância predominante. Quando existem hábitos comunicativos ineficazes em um local de trabalho, os envolvidos tendem a entrar em quadros de mal-estar, de estresse, tornando-se desmotivadas, desatentas e lentas no trabalho, além de ficarem suscetíveis ao adoecimento, desenvolvendo depressão ou outros distúrbios. Então, às vezes, o funcionário, o servidor, se reconhece, né, não está na mesma dinâmica comum, então ele pode perceber que isso vem, às vezes, de uma necessidade não atendida, não observada, e que não foi demonstrada também através de uma comunicação eficaz. Então, os hábitos comunicativos saudáveis, por sua vez, eles geram ambientes e processos de trabalho mais criativos, produtivos e eficientes, resultados que podemos observar aqui na segunda vaga. Então, a comunicação eficaz, prestação jurisdicional excelente, é um projeto que atua diretamente no cuidado com a saúde dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário, em consonância com a Resolução 207 de 2015 do CNJ, e ainda está em consonância com as novas formas de gestão de tempo buscada pelo nosso Tribunal de Justiça de Rondônia. Um exemplo é a Central de Processamento Eletrônica. Para quem já conhece, sabe, que pode se garantir o tempo e a eficiência proposto por esse novo processo de trabalho, apenas se, né, só vai surgir esse efeito, né, de eficiência se os seres humanos que estão envolvidos com esse trabalho, eles não estiverem à voltas com ambientes comunicativos hostis e conflitos improdutivos. Então, lá nós temos um exemplo muito bom, né, de uma comunicação eficaz, inclusive como pré-requisito para que funcione o trabalho. Então, por meio de mudança na forma de comunicação interpessoal, envolvendo magistrados e servidores de uma unidade jurisdicional, e aí eu estendo, né, a outros setores também públicos, é possível melhorar o ambiente de trabalho, gerando bem-estar físico, mental e social em todos, além de maior criatividade e eficiência. Aumentar a produtividade de todos os setores por meio de melhor integração entre eles e melhorar o atendimento ao público interno e externo, tanto de como os servidores se comunicam com aqueles que são atendidos por eles, quanto na velocidade e eficiência com que a prestação jurisdicional é feita a partir de novos paradigmas
comunicacionais. Então, como é que isso aconteceu? E pode acontecer, né, em outros lugares que houver essa necessidade. Com a intervenção de uma facilitadora de conversas, no caso, a nossa Karen fez isso, que será responsável por conduzir uma série de encontros em que os servidores entram em contato com novos paradigmas dialógicos e realizam conversas, então, depois, mediadas, e se apropriam das ferramentas comunicacionais usadas no método. Então, é o ideal que essa comunicadora, essa facilitadora de conversa, ela não faça parte da equipe, porque é mais fácil que todos os participantes se sintam seguros, porque já começam se sentindo ouvidos por essa facilitadora e acabam conseguindo expor as dificuldades, os receios, as necessidades que tem e que muitas vezes não percebe ser atendido. E consegue também enxergar a dificuldade, às vezes, de expor essas necessidades. Então, ela acolhe esses desabafos, vamos dizer assim, objetivamente as necessidades e traz essas necessidades de forma objetiva para um diálogo. Estabelece, então, como vão ser as regras desse diálogo, deixando claro que tem que haver uma escuta e tem que haver um não julgamento nessa escuta, né, de achar que às vezes o que o outro está falando é besteira, é uma desculpa, não funciona. Então, tudo isso é explicado através do curso de Diálogo Transformadores, que também faz parte do projeto. Então, tem essas entrevistas, seleção de temas, reuniões mediadas, o curso, onde nos é apresentado todos esses instrumentos, né, que eu mencionei aqui por alto, e outros mais. E aí, depois, nós voltamos para as conversas mediadas para nós formularmos como vai seguir isso dali adiante. Então, o que acaba acontecendo? No momento em que se estabelece um ambiente seguro para conversas mais francas, os assuntos referentes às relações interpessoais, que normalmente são subestimados ou são desconsiderados em conversas profissionais, aparecem e podem ser resolvidos de uma forma positiva, tornando a comunicação mais fluida e eficaz, o que facilita sobremaneira a elaboração de novas estratégias para que se aprimore a prestação jurisdicional. O projeto ele não só melhorou a comunicação entre essa magistrada que vos fala e os servidores, como também incentivou o desenvolvimento de novas ideias e a adesão de todas essas ideias, o acolhimento dessas ideias. Então, nesse sentido, ele trouxe um novo despertar de talentos e vocações, aproveitados em consenso nas atividades fixadas no plano de ação da vara, desenvolvidos a partir dessas reuniões mediadas, aumentando significativamente o rendimento, a produtividade e, o principal, a qualidade da prestação jurisdicional. Essa melhor integração entre cartório e gabinete também mostra que a comunicação facilitada entre todos os servidores ajuda-os a perceberem com melhor clareza a inter-relação entre todas as atividades desenvolvidas. Nós trabalhamos normalmente na infância em rede, onde a atuação de um órgão influencia o trabalho do outro. Então, nós também trabalhamos em rede em todos os setores, desde dentro de nossa casa, né, onde existe a divisão de tarefas, quanto no serviço. Então, aqui, entre gabinete e cartório, nós temos uma relação em rede, onde o nosso trabalho influencia o cartório, e onde o cartório influencia o nosso trabalho. E enxergar isso como um todo, ou seja, voltar esse olhar para o coletivo, né, como bem lembrou a Karen, faz com que o trabalho, então, renda de uma forma melhor e até sejam criadas melhores soluções, porque a pessoa começa a perceber qual a diferença que faz uma palavra que possa ser escrita ou não, né, num despacho, numa decisão, e que vai fazer uma grande diferença ali adiante. E sem falar que nessa comunicação, né, vão surgindo, então, como já mencionei, algumas ideias novas. Então, em avaliação quantitativa de resultados, então, quantidade de trabalhos que foi desenvolvido na época que o projeto foi trazido a nós tínhamos em 18 de fevereiro de 2019, quando foi começada essa prática, havia 1.200 processos concluídos no gabinete aqui da segunda vara, e aí em menos de 45 dias só haviam 405 processos, sendo produzido mais de 1.000
199 atos jurisdicionais, porque continua, né, entrando mais processos, de uma qualidade bem superior, com certeza. E em julho daquele ano passado, nós então zeramos, né, os processos conclusos, e isso foi se seguindo, né, com essa necessidade de continuar zerando os processos, fazendo nossa prestação jurisdicional mais eficiente. Agora, assim, qual a maior dificuldade que nós encontramos dentro do projeto? A constância. Então, assim, não adianta, né, nós estarmos fazendo aqui essa live, nós temos feito cursos de diálogos transformadores, se a gente não conseguir se propor a essa mudança dia a dia. Então, manter essas reuniões dia a dia, manter o foco, manter esse ambiente seguro. Então, isso é o grande desafio, né, de colocarmos isso em prática. E agora, com a pandemia, nós nos vimos diante de um instrumento que foi utilizado, né, está sendo utilizado por nós para reduzir os impactos que essa crise está trazendo. Então, é normal, né, nós não estarmos normais, porque nós estamos numa situação diferenciada, e aí esse diálogo, eu tinha pensado até já em trazer a Karen, né, para ter uma conversa conosco, lembrar da importância dessa conversa, mas aí eu lembrei que de mais precioso ela nos tinha dado esse poder de criar, através de tudo que nos ensinou, um método que fosse eficaz nessa comunicação. E aí nós estamos tentando todo dia um pouco continuar efetivamente aplicando. Então, além dos próprios envolvidos, né, na dinâmica e o aprendizado levado para a vida pessoal, são beneficiados também jurisdicionados com a prestação jurisdicional de excelência. E aí a gente vê essa entrega nos deixa satisfeitos, felizes, honrados. E a gente se sente, então, parte de um todo maior, um todo premiado, um todo que tem né, um selo de diamante. E aí isso nos faz trabalhar, então, com muito mais vigor, com muito mais vontade e com mais dedicação para trazer essas inovações. Nem que seja para cumprir as regras antigas, mas agora a gente entende, né, por que existe efetivamente aquela regra. Bom, como experiência na minha vida, e aí eu posso falar só um pouquinho do que foi na minha vida pessoal, esse curso de diálogos transformadores, eu posso garantir que eu aprendi que falar dói menos, não é isso, Galdênia e Moacir? Então, assim, o casal, né, Moacir e a Galdênia, eles desenvolveram na comarca de Machadinho do Oeste um projeto chamado Fala que Dói Menos. Então, é verdade, Gal, que quando a boca cala, o corpo sente, e quando a alma fala, o corpo cura, que seria, né, quando a boca fala, o corpo cura. Então, por isso que falar dói menos com você, Gal. Sim, né? É bem interessante essa pergunta. Apesar de não ser especialista no assunto, não ser da área de psicologia, mas nós temos acesso a muitas informações diariamente, a gente escuta falar sobre isso, e os especialistas são unânimes em dizer que aqueles nossos sentimentos, os nossos anseios, as nossas angústias que não são expressas, elas acabam causando um transtorno, acabam afetando a saúde como um todo. Então, nós podemos dizer que quando nós nos calamos, algo acontece aqui dentro que, como regra, não é muito bom. Lógico que nós vamos aí no decorrer da nossa conversa saber que tem a hora para falar, a hora de ouvir, que faz parte da comunicação. Mas quando nós nos calamos, quando nós não expressamos o que nós sentimos, isso pode sim causar alguns transtornos à saúde como um todo. Temos aqui citar alguns exemplos, né? Quem de nós nunca teve uma dor de cabeça, uma dor nos ombros, um cansaço extremo, uma gastrite, que ao ser investigada, descobriu que tinha um fundo emocional? Então, assim, nós podemos dizer que quem cala sente. Essa pergunta da doutora Ana, né, pode ser dita assim: quem cala, sente. E esse sentir, não existe o óbvio, como a Karen disse, mas esse sentir vai se manifestar em cada pessoa a depender do contexto que ela vive, das experiências que ela vive, pelas quais ela passa.
Então, esse sentir vai ter muito a ver com a história de cada pessoa. E assim, há casos que é fato que vai ser preciso um acompanhamento médico, um acompanhamento de um psicólogo, uma terapia. Mas aqui eu quero ressaltar, e daí eu já vou chegar na minha experiência, e todos vão entender porque eu falo isso, que sim, falar com um amigo, falar com um parente, ou com um profissional especializado, num ambiente seguro, traz muitos benefícios para a saúde. Expor o que se sente, os sentimentos, as angústias, os anseios. Nessa época de pandemia, que estamos vivendo muitos medos, né? Por nós, pelos nossos familiares, falar sobre isso com pessoas que temos relações afetivas, pessoas com as que confiamos, é muito importante, sim. E isso ajuda todo o funcionamento do organismo, seja a questão mental, a questão física mesmo. Me lembro aqui, trago aqui um exemplo, né? Quem de nós já não teve a experiência, e falo por mim, de estar com algum problema, alguma angústia, e conversar com um amigo, e após essa conversa se sentir aliviado. Eu acredito que os nossos ouvintes, todos eles já passaram por essa experiência. E também o contrário, chegar um amigo, um parente, e a pessoa, funcionar como confidente. E a pessoa, ao terminar de falar, se sentir tão agradecida, se sentir tão aliviada por essa situação. E às vezes nós comentamos assim: nossa, mas eu não fiz nada, eu simplesmente te ouvi. É muito comum nós ouvirmos isso, eu simplesmente ouvi. Mas aí é importante lembrar que não é o simples ouvir, que o ouvir no processo de comunicação é essencial e que isso é o que está fazendo falta para muitas pessoas, ser ouvido. Às vezes nós ficamos, e gente, aqui são todas experiências pessoais, né? Às vezes nós ficamos tão angustiados em falar, mas às vezes também precisamos nos calar para que as coisas se ajustem dentro de nós. E importante ressaltar, relembrar, né, que sim, falar é muito importante, desde que esteja num ambiente seguro, expor as necessidades, os sentimentos, porque é assim que a pessoa se coloca no mundo. Através da fala, ela expõe o que ela sente, o que ela deseja. E aqui eu já entro na minha experiência pessoal, vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, que vai chegar até a roda, a roda de conversa, que o nome é Falando a Menos, que é até resposta para a pergunta da doutora Ana Valéria. A minha experiência pessoal, nessa busca, nesse processo de autoconhecimento, lendo, assistindo palestras, participando de cursos, fazendo terapia, eu tive a oportunidade, eu e o Moacir, né, somos um casal, para quem chegou na live agora, somos um casal, tivemos a grata satisfação de participarmos de um workshop destinado para casais. Esse workshop o título, vamos dizer assim, era Comunicação Não Violenta para Casais. Nós dois, na busca de melhorarmos o nosso relacionamento, melhorarmos a nossa comunicação em casa, fomos fazer esse workshop, promovido pelo psicólogo Leandro, nosso amigo, que também é um servidor do Tribunal de Justiça. Durante o próprio curso, uma luzinha vermelhamente. E isso eu digo que durante o próprio curso, mas depois nós conversamos sobre isso. Já começamos a colocar em prática o que nós aprendemos no curso. A luzinha vermelha me lembrava o seguinte: quantas vezes nós deixamos para lá assuntos, fomos adiando determinadas coisas
por termos divergências. E depois, essas coisas, elas voltavam, ou maiores, ou de tamanho, mas estavam lá, precisando ser resolvidas. E foi quando, então, nós percebemos, precisamos melhorar a nossa comunicação. Passado um tempo, nós tivemos a satisfação de participarmos de um curso ministrado pela Karen, pela maravilhosa Karen, que um curso ofertado pelo Tribunal de Justiça, né, pela Escola da Magistratura, aqui na comarca onde moramos, a comarca de Machadinho, foi o curso Diálogos Transformadores. Dentro desse curso, esse curso foi uma experiência maravilhosa, porque como a Karen disse no começo, eu pude perceber que a comunicação não violenta não acontece só com palavras, acontece com gestos, e eu comecei a me policiar cada vez mais. E assim, nesse curso nós tivemos muitos exercícios práticos, muito interessante aqui para a comarca, para os servidores, porque durante o próprio curso já começamos a perceber mudanças, começamos a refletir sobre situações do trabalho, já que era um curso destinado para os servidores da comarca de Machadinho, e contamos com a participação do juiz, né, Dr. Muhammad, que também participou. E nós começamos nesse curso a perceber algumas coisas do trabalho que seriam melhoradas, que seriam transformadas se a comunicação se tornasse mais eficaz. Da mesma forma, aqui em casa, nós continuamos nesse processo de tentar melhorar cada vez mais. E uma das coisas assim, que eu tenho como exemplo não sempre ouvir, entender. Se você não entendeu, se não ouviu direito, pergunta o que a pessoa quis dizer. Porque às vezes podem acontecer esses ruídos, né? Ruídos externos, ou até mesmo, como a Karen mencionou, os ruídos internos que nos atrapalham na comunicação. E então eu e o Moacir continuamos nesse processo de tentar melhorar a nossa comunicação, como um casal, como servidor do Tribunal de Justiça, como uma pessoa na sociedade e mesmo com um pouquinho pode contribuir para uma sociedade melhor. Confesso que não é uma tarefa fácil. Muitas vezes eu me pego pensando, nossa, fiz tudo errado, não é desse jeito, nossa, eu estou sendo extremamente violenta, deixa eu começar de novo. Mas quando eu escuto pessoas como a Karen, pessoas como um amigo, o Leandro, e até mesmo os outros profissionais que eu tenho acompanhado nessas lives agora nesse tempo, eu vejo que é possível. Não é um caminho fácil. Embora a comunicação seja uma coisa natural do ser humano, ter uma comunicação eficaz, uma comunicação não violenta, diante do mundo que nós vivemos, das experiências que nós trazemos, não é uma coisa muito fácil para mim e acredito que para todos é um caminho árduo. Entretanto, diante dos exemplos, como eu já mencionei, a gente vê que é possível e que também é muito gratificante. Está sempre nesse processo de melhorar a comunicação. E daí, então, esse é o meu relato, que também tem a ver com o relato do Moacir, porque, como já disse, somos um casal, estamos nesse processo juntos de crescimento, e diante disso surgiu uma ideia, que foi a ideia da roda de conversa, fala que dói menos. E agora, então, eu acho que eu já falei bastante, preciso ouvir também. Vou passar a palavra para o Moacir, que vai explicar para nós, né, vai dividir aí com os ouvintes como surgiu a ideia e como tem acontecido e essa nossa experiência com a roda de conversa Fala que Dói Menos, que nós realizamos aqui na comarca de Machadinho. Moacir, é com você. Isso se a doutora Ana não quiser falar alguma coisa antes. Também estou na escuta.
no exercício da escuta ativa. Pode ficar à vontade. Doutora Ana, antes de começar, permita-me fazer dois elogios, agradecimentos. Agradecer ao doutor Mohamed, que é o juiz diretor da comarca, que ele sempre nos apoia, cada ideia que nós temos aqui na comarca, ele sempre nos ajuda, nos dá um jeito de realizar. E também aos colegas que sempre participam dos encontros, dos cursos que a gente consegue trazer para aqui. Devido à distância de Machadinho, nós temos um pouco de dificuldade, mas a gente consegue. Mas, enfim, fazendo menção à fala da Glau e à pergunta da doutora Ana Valéria, lembro da frase do professor, psiquiatra e o criador da terapia comunitária, o professor Adalberto, que ele tem a frase e escreveu um livro sobre esse tema, né? E quando a boca fala, o corpo para. A roda teve origem, como a Glau disse, no curso de Diálogos Transformadores promovido pela Karen, que demos aqui na comarca. Depois desse curso, nós apresentamos no fórum um documentário chamado Silêncio dos Homens, que teve uma discussão muito produtiva, participação de várias pessoas, além dos servidores do fórum, e aí acendeu uma lâmpadazinha para dizer, vamos criar alguma coisa para que possamos discutir assuntos do dia a dia, não só do trabalho, mas convidar pessoas de fora para falar sobre determinados temas. Vamos deixar o celular de lado, as redes sociais, pelo menos por 2 horas, e vamos conversar olhando no olho, fazer literalmente uma roda. E foi o que fizemos. Isso já tem 7 meses. Em virtude... aí vem o nome, fala que dói menos. É muito engraçado, que tem aquela... parece um jogo de palavras, mas a ideia foi essa mesmo. E ele faz referência ao fato de entendermos que quando tem um problema, uma dificuldade é compartilhada, ela se torna menor, principalmente nos dias atuais, onde as pessoas correm contra o tempo e não raras vezes acumulam angústias e frustrações. Assim, a roda de conversa, dentro desses parâmetros, consiste em encontro mensal, uma vez por mês, portanto, nos encontramos aqui em casa com um tema pré-definido. Jogamos o tema alguns dias antes, as pessoas vão pensando o que falar. Mas não é chegar aqui e dizer de forma mecânica sobre o tema. É livre, fique à vontade para falar, inclusive para não falar. Aí, durante dessas 2 horas, as pessoas relatam o que pensam, o que sentem. Pode falar sobre política, pode falar sobre religião, e cada um observando e atento ao outro que fala. É respeitado, temos um objeto de fala para todo mundo ficar ligado em quem está falando. Geralmente nós temos uma bola, um bicho de pelúcia, para quem estiver com aquele objeto, é a vez dele falar. Se alguém quiser fazer uma pontuação, faça, mas a ideia é que a pessoa fique à vontade para falar até se esgotar. E depois, se alguém quiser pontuar alguma coisa, é só levantar a mão e pedir a vez e falar. Dentro desses sistemas que pegamos da psicologia, copiamos da Karen, é importante que nós exercemos o primordial dentro da roda, que é sabermos ouvir. E ouvir é muito difícil. Geralmente, quando eu estou lá, eu gosto de anotar para não perder a fala, porque às vezes a pessoa fala mais um pouco e eu esqueço do que eu ia falar. É um exercício muito difícil não atrapalhar a fala de quem está na vez. Aí, nesses encontros, nós percebemos que os participantes acreditam que a correria da vida moderna e a falta de abertura em casa ou no trabalho acabam acumulando essa vontade de falar e ser ouvido. O maior benefício, na nossa opinião, e nos participantes, é este. Ninguém está na roda para criticar ou aconselhar. Está apenas para falar, ouvir, ser acolhido, abraçar e ser abraçado. E é muito gratificante, ao final da roda,
nós deixarmos aberto para alguém que quiser se manifestar sobre o que sentiu naquele encontro. E os relatos são muito bons. E depois terminar com um abraço, é mais gratificante ainda, constatando que as pessoas, em meio às tribulações do dia a dia, e em razão do hábito moderno de se comunicarem, redes sociais, WhatsApp, deixou um pouco de lado a conversa olho no olho. E nós nos perdemos nisso. Falamos, mas não exercemos a escutativa. E um pouco do diálogo, ou todo o diálogo, se perde aí. Às vezes só respondemos com respostas afirmativas, e isso prejudica muito a conversa e o conteúdo do que foi discutido. A nossa proposta na roda é deixar tudo de lado e olhar olho no olho, discutir o que realmente importa. E a roda serve para todo mundo, para adolescente, para idoso, para quem está na meia-idade, homens, mulheres, todo mundo que quiser participar. Não é terapia. Eu digo que não é terapia, mas ao mesmo tempo acaba sendo terapia, né? Porque só de falar ou de ouvir, já tiramos uma carga das nossas costas. Eu digo que não é terapia porque não temos profissionais de saúde, psicólogo, psiquiatra na roda, não tem um encaminhamento. Mas dependendo do assunto, se for mais grave, como já aconteceu na roda, há uma conversa mais em particular, ou se a pessoa quiser, há sugestões de como fazer, de como se proceder depois da conversa da roda. Cada pessoa para nós na roda é única. Cada pessoa tem a sua história. Não há julgamentos na roda. Já abrimos a roda com o compromisso da confidencialidade. Tudo que se fala na roda é confidencial, fica na roda. Não temos nada a ver com a vida particular das pessoas que participam da roda. E pedimos que se ouça, sem julgamento. Não retire as suas crenças por 2 horas, no que acredita ser verdade, e ouça pelo menos o outro lado, né? E com a pandemia, esse afastamento social, nós não estamos fazendo a roda presencial. Mas, depois de muito relutar, confesso, a doutora Ana Valéria e alguns outros participantes da roda, a Glau, fizemos esse mês uma roda virtual pelo Meet, Google Meet. E a participação foi excelente, foi fantástica. Tá vendo uma crença minha que foi por água abaixo, né? Mais um exemplo, né? Mas como nós aqui em casa exercemos a comunicação não violenta, fazemos o possível, Glau me convenceu de forma não violenta a usarmos o Google Meet e essa tecnologia que temos. Claro que não tem o mesmo efeito, porque a conversa presencial tem o olhar, tem os gestos, né? Tem o silêncio. Então, tem a postura. Isso, infelizmente, não conseguimos ter na virtual, mas ouvir os relatos, deixar cada um falar, e usamos como objeto de fala o microfone. Quem estiver falando, quem não estiver falando, desligue o microfone e ouça quem estiver falando. Vamos continuar com a roda virtual. Dia 1º de julho faremos uma, via Google Meet. E quem tiver interesse em participar, por favor, acesse as redes sociais do projeto Fala Que Dói Menos, no Instagram e no Facebook. Deixe no Messenger ou no direct o contato, que no dia nós enviaremos o link para poder participar. Ainda não temos o tema. Talvez não falamos mais de pandemia, dessas agruras que estamos vivendo, mas falaremos de um tema mais a menos. Dia 1º de julho, então, uma quarta-feira, sempre às 19h30, por 2 horas. E é isso que eu tenho para falar por hora. Excelente, Moacir. Bom, deixa eu falar aqui com a Karen. Karen, nós tentamos, como seguidores, né, do curso de transformadores, de uma forma, usando as nossas palavras e o nosso jeitinho de ser, uma forma de te honrar,
agradecer o que nos passou. Falo em nome de toda a equipe da Clara, assim, com certeza, uma mudança de paradigma. Então, a gente pode até, às vezes, ainda cair na prática por mais aquele incômodo que a gente sabe que existe de um jeito. Então, eu espero que você sinta muito orgulho de todos nós, para aquelas pessoas que ficaram curiosas para saber mais como funciona, né? Eu já vou tomar liberdade aqui eu mesma de deixar aqui um e-mail também até para algumas dúvidas. Eu percebo que nessas lives as pessoas ficam tão maravilhadas. A inovação do projeto em si é de nós trazermos parceiros, falar sobre alguns temas que são meio tímidos de fazer perguntas. Mas eles interagem bastante, elogiando. Maria Cruz mandou um beijo, nossa irmã do Moa. Então, muita gente participando, muita gente machadinha elogiando. O e-mail, então, da Karen, karenz@gmail.com. Lembrar só que no nome tem o Z, Karen Z, tanzo@gmail.com. Quem tiver alguma dúvida ou, de repente, quiser conhecer mais sobre o curso, que foi uma coisa que eu fiz por ela, e eu achei muito bonito da parte, né, da apresentação do curso, ele falar sempre coisa compartilhada, não é uma coisa fechada, coisa que é desenvolvido dentro daquela turma de uma forma diferenciada. Isso deixa bem à vontade de percebermos que é natural nós não sermos iguais aos outros. A gente já vai partir agora para o encerramento. Eu sei que está todo mundo gostando, e uma participação muito boa. Eu garanto para vocês que a live teve mais online, ainda mais que outros feitos depois, né, que muita gente está no horário de trabalho, alguma coisa assim, mas fica disponível aqui a gravação, até para você também poder também quiser encaminhar depois para uma pessoa, né, que está precisando ouvir aqui essas dicas e depois esses depoimentos à vontade. Então, assim, foi desenvolvida uma ideia, né, na nossa, que nós deixássemos aqui no final da live uma pérola de presente para as pessoas que estão assistindo, e as pessoas que estão assistindo agora ao vivo e as que estão assistindo depois da gravação, uma pérola de uma dica, né, uma dica extra de como fazer essa comunicação eficaz. Karen, se quiser comentar, então. Tá bom. Tô falando assim. Então, gente, se eu pudesse deixar uma pérolazinha, uma lembrancinha da nossa live de hoje, seria essa. Quando eu estiver numa situação desconfortável com alguém, antes de eu falar ou fazer qualquer coisa, eu me pergunto, o que seria mais útil para nós nesse momento? Então, vou dar um exemplo, né? Meu amor está ali. Eu vou usar o exemplo que o Moacir falou de celular, né? Meu amor está ali no sofá, totalmente no celular. E eu quero muito a atenção do meu amor. Estou muito carente de amor naquele momento. Será que vai ajudar? Será que vai ser útil eu falar, nossa, você não sai desse celular? Né? Que sentimentos vão ser despertados por esse tipo de fala? Por essa forma de falar? Será que essa forma de falar vai me aproximar ou vai me afastar do meu amor? Então, a partir do meu conhecimento sobre essa pessoa, a partir do meu carinho sobre ela, eu vou buscar em mim alguma forma de comunicar que eu quero a atenção dela, sem atacá-la. Ok? Então, uma grande pergunta útil para a gente fazer para a gente mesmo o que é mais útil nesse momento? Essa é a minha dica. Quebrando já o protocolo, e eu acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo, né, com relação ao exemplo mesmo que você citou do celular, né, às vezes a pessoa está lá no celular fazendo uma coisa muito importante, que às vezes você não está conseguindo enxergar, às vezes até uma surpresa para o próprio amor, né, reservando algum presente, alguma coisa, e aí nós lembramos aqui de um desenho de uma pessoa muito amada, o desenho do seu sobrinho. E aí a gente está querendo, podemos colocar aqui, que isso vai deixar esse exemplo, assim, ele é fantástico,
para que a gente lembre, então, nesse momento, né? Que momento que lembrar desse desenho e depois fazer essa pergunta, cara, de será que vale a pena, né? Falar ou fazer o que está se querendo no. Então, Laeli, pode liberar aí para nós. Então, Gal, pode ficar à vontade, meu amigo. De tudo isso que nós conversamos, né? Depois dessa dica maravilhosa da Karen, que já me fez até pensar aqui nas minhas experiências, nas minhas vivências, a minha dica seria se concentrar, falar mais daquilo que nós queremos e não daquilo que nós não queremos. Porque às vezes nós nos concentramos muito no negativo, aquilo que nós não queremos. E também a questão de ouvir, não se precipitar, porque às vezes nós, enquanto o outro fala, nós já estamos pensando nas respostas. Então, ouvir e quando formos falar, falar mais do que nós queremos. E quebrando o protocolo bem rapidinho, só mais uma dica. Às vezes as pessoas, os amigos falam assim, nossa, que ideia maravilhosa da roda e tal. E eu conversei com os participantes, doutora Ana, Karen, Moacir, e nós descobrimos que realmente é uma ideia muito boa, envolve o falar, que todos nós temos necessidade, falar e ouvir. Mas aí fica a dica para os colegas, que eu estou acompanhando aqui também no YouTube, muita gente falando, que legal, excelente ideia. Gente, é muito possível de colocar em prática. Na internet, quem não tiver a possibilidade de fazer um curso presencial como o que nós fizemos com a Karen, mas na internet tem muitos cursos sobre comunicação não violenta, comunicação eficaz. Então, assim, é plenamente possível nós melhorarmos sim. Então, essa é a minha dica: aprender cada dia mais e evoluir para um mundo melhor. Obrigada. Gratidão. Moa? A minha dica eu vou insistir na fala da Karen, porque eu gosto muito dessa fala, dessa afirmação, de que o óbvio não existe. Já que o óbvio não existe, não pensamos que seja óbvio que as pessoas não queiram falar, não estejam passando por problema. Vamos nos reunir em roda, crie uma roda com seus vizinhos, com os colegas de trabalho, ou, nesse momento, crie uma reunião no Google Meet e convide as pessoas para conversar, para falar, ou simplesmente ligue para alguém que esteja precisando. Essa semana fizemos uma roda, eu e Glau, por videochamada, com uma amiga lá de Ji-Paraná, e foi muito produtivo, foi muito boa. Não somos profissionais na psicologia, mas ouvimos e falamos, e foi muito bom. Então, deixa o óbvio para lá. Adorei, que bom, amor. E, pois não? Da Karen? Ah, pode tirar já a imagem, e aí, quer que a Gal repita? A Karen? Eu entendi. Enquanto a imagem mostrou, aí não mostrou ela falando, é isso?
Pronto. Aí, Karen, podemos voltar um pouco, então, todo mundo? Karen? Sim, mas o que não ouviram? A minha fala sobre o desenho do Thomas ou a minha Isso, fala sobre a dica? a fala sobre o desenho. A partir do momento que Ah, colocou o desenho, aí falhou. ah, Mas agora, como já entendi. viram bastante o desenho, dá para explicar, né? Que é uma árvore. Então vamos lembrar. Esse desenho foi feito pelo meu sobrinho Thomas quando ele tinha uns 8, 9 anos. Hoje ele está na faculdade e eu fiquei muito impactada com esse desenho porque ele mostra duas pessoas regando uma árvore que dá frutos. E para mim, ele é um símbolo do que é o diálogo, né? Então, duas ou mais pessoas alimentando uma árvore que está entre elas para dar frutos que vão nos alimentar. Então, isso é uma comunicação sustentável. Nós sustentamos os frutos futuros, a gente sustenta uma sociedade que dá bons frutos. Se nós alimentarmos juntos o diálogo. É isso. Perfeito. Gal, as suas pérolas. Está com o microfone fechado. Pronto, abri. Ah, sim. A minha parte também eles param? Oi? Então eu vou Tem que falar de novo. Isso. Então tá, pegando a fala da Karen, né? A dica seria nós falarmos principalmente daquilo que nós queremos, porque nós nos concentramos muito, e eu falo da minha experiência, gente. Às vezes me concentro muito naquilo que eu não quero e acabo externando para o outro que eu não quero, quando eu tenho que dizer o que eu quero. E seguindo o caminho dessa dica, seria também se concentrar no ouvir. Às vezes ficamos tão preocupados em formular respostas enquanto a pessoa fala que não ouvimos. E às vezes as respostas saem atravessadas e a comunicação fica comprometida. E como eu disse, né, repetindo, quebrando um pouco o protocolo, não chega a ser. É uma dica também, que nós escutamos muito e conversei sobre isso com a doutora Ana Valéria, com a Karen. Nós ouvimos muito dos colegas falando assim: que ideia maravilhosa, que ideia fantástica, e agradecemos o carinho de todos. Que ideia fantástica a roda de conversa. E eu descobri, e elas me fizeram pensar de um novo jeito, que realmente a roda é muito boa, porque traz uma coisa que estava ficando meio esquecida, de sentarmos, ouvirmos, deixarmos de lado um pouquinho o celular. Lógico que nesse momento da pandemia temos que recorrer ao celular, porque temos que ter isolamento para nos cuidarmos. Mas o que eu quero dizer é que é plenamente possível. Todas as pessoas podem se reunir na sua família, com os seus vizinhos e trocarem essas experiências. Então, a dica é: comece a criar uma roda também. Se gostaram da ideia, disseminem essa ideia para nós ajudarmos na construção aí de um mundo, de uma comunicação cada vez mais harmônica. É isso. Perfeito. Moa? Vou repetir a minha fixação pela fala da Karen, que o óbvio não existe. Essa frase ficou na minha cabeça desde o curso de áudios transformadores que eu fiz. Deixarmos de pensar que o óbvio existe e imaginar que a pessoa não queira falar, não quer ser ouvida. Então, façamos o favor de ligar mais, criar uma videochamada, ou criar uma roda, como a Glau já disse, e deixar essa crença de lado e passar a ouvir as pessoas. Qualquer assunto pessoal, se a pessoa quiser falar, ou uma outra ideia, profissional, não importa. Mas o importante é deixar que o pensamento e a vergonha e deixar a disponibilidade para poder falar e ouvir. Perfeito, Moa. O desafio, né, que eu queria propor aqui para as pessoas é de pegar essas pérolas, né, que nós vimos aqui,
lembrar de alguma situação que está precisando ser resolvida, que está incomodando, né, de alguma forma, e já partir para a utilização. Então, já começar a prática, né, que eu disse que é uma necessidade de constância. E aí, a dica, né, do começo por onde, né, como já foi dito aqui, e repetido algumas vezes, é de primeiro expor uma necessidade, mostrar o seu sentimento. Então, quando a gente mostra sentimento e lembrar que verbo não é sentimento, então, quando eu digo eu estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo abandonado, então, às vezes, não é um sentimento, é uma ação, e aí as pessoas acabam confundindo. Então, assim, tá sentindo abandonado é sentir o que de fato? Sentir tristeza. Então, eu me sinto triste. E aí mostrar qual é, especificamente, a necessidade sua que não foi atendida com esse suposto abandono, como eu falei no exemplo. Então, que necessidade minha que deixou de ser atendida? Uma necessidade de acolhimento, uma necessidade de apoio, uma necessidade, né, de ter essa companhia naquele momento. E quando você fala para o outro de um sentimento, não existe muito espaço para contra-argumento, porque se sentir é seu. Então, por mais que vai explicar que não houve abandono, que houve um mal-entendido, o sentimento principal ali é que tem que ser trabalhado. E aí finalizar com um pedido específico, objetivo. O que precisa ser feito para que você não se sinta mais abandonado, triste, né, no sentido do exemplo que foi dado. Então, falar dos sentimentos, atentar para a necessidade e fazer o pedido para que seja resolvida essa questão. E lembrar, que eu gosto muito também de dizer, né, que o que está fora é o que está dentro, a gente só ouve e só vê o que é nosso, só fala, né, o que é nosso. Então, lembrar que muitas vezes, na hora que a gente fala, a gente está falando da gente e não especificamente do outro. Então, prestar atenção também, né, no que nós estamos falando e o que nós estamos querendo passar, como já foi apontado aqui antes. Então, é isso. Nós encerramos aqui mais uma live. Agradeço muitíssimo a disponibilidade de todos terem participado, a disponibilidade dos nossos convidados, pessoas que eu estimo muito. Estou muito feliz e honrada da gente estar terminando, né, a etapa do projeto agora e ter vocês conosco. Do Moacir ter vencido, né, essa barreira de se expor aqui a maquininha da internet, já tem agora até os encontros também online. Lembrar que amanhã nós vamos ter a nossa última live dentro do projeto Declara Seu Amor, um tema que foi muito pedido, educação. Amanhã fazem 6 anos do Plano Nacional de Educação e nós temos convidados especiais para falar sobre isso. Nós temos a doutora Hélida Grazielli, que é procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, doutora Alessandra Tosi, que é a presidente do Instituto Articulário, o doutor Gabriel Tomazetti, que é advogado com especialidade no direito do consumidor, e o promotor de justiça, Alexandre Santiago, que é o promotor de educação e também membro do GAEPO aqui de Rondônia. Então, um tema de extrema importância. Eu sei que muitas pessoas têm dúvida de como vai continuar a educação após esse período, né, da pandemia, e o que está sendo feito hoje e qual é o resultado que nós vamos ter na prática. Então, nós trouxemos pessoas que são especialistas no tema e que aceitaram com muito orgulho e muita honra também o nosso convite. Gente, muitíssimo obrigada, agradeço imensamente. E para quem ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, lembrar para declarar o seu amor. Declare seu amor para as crianças e adolescentes. Obrigada. Obrigado.